Por que que eu ainda não consegui passar em medicina? Por que que eu não consegui passar em 2019? Porque os meus resultados não foram tão bons quanto eu imaginei que fosse. Você se fez essa pergunta? Aconteceu isso com você nesse final de ano? Aconteceu com muita gente. E eu tenho recebido muitas essas perguntas, muitas dúvidas, muitos questionamentos de orientação. Muitas pessoas estão mandando mensagem para mim pelo canal, perguntando, querendo dicas de como estudar. Antes, eu vou fazer uma avaliação aqui pra gente corrigir o que foi feito em 2019 e acertar em 2020 para você conseguir a sua aprovação. Vamos avaliar comigo? Vamos lá então. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: vestibular não é para o aluno mais inteligente. Nem sempre o aluno que é aprovado no vestibular é o mais inteligente. Eu não estou dizendo que quem consegue aprovação não seja inteligente ou não seja o mais inteligente. Eu estou dizendo que existe método para ser aprovado em medicina ou em qualquer outro curso. E é um método eficiente. E que não necessariamente você tem que ser o mais inteligente da turma. O que você precisa então para ser aprovado em medicina? Você precisa treinar. Treinar do jeito certo. Treinar do jeito certo para a prova certa que você deseja. Débora, então, o que você está falando exatamente? Eu estou falando que a primeira coisa que você precisa saber antes de começar os seus estudos de 2020 é o seguinte. Primeira coisa, tem que definir qual é a faculdade que você quer estudar. Defina isso. Ah, eu quero estudar na FAMERP, eu quero estudar na Unifesp, eu quero estudar na FAMEMA. Você precisa decidir isso. Por quê? Porque depois que você definir qual é a faculdade que você quer, você vai definir o seu cronograma de estudos. Por quê? Porque cada faculdade tem um critério de correção, cada faculdade tem um critério de conteúdos, tem um grau de dificuldade, tem uma particularidade, e você precisa estudar para a prova que você vai fazer. Toda vez que você estudar de forma genérica, estudar para tudo, a sua chance de aprovação é muito baixa. Então, pode dar certo? Pode dar certo. Só que vai levar muito tempo. Então, o que você tem que pensar é o seguinte: eu estou disposta a ficar a quantidade de anos que eu precisar ficar, o que precisar ser, seja necessário para eu passar? Eu tenho 5 anos, eu tenho 4 anos, eu tenho 3 anos para eu ficar treinando, tentando? Não, a gente não tem esse tempo, né? Porque toda vez que você faz uma prova, você tenta e acredita que vai dar certo e não dá, é uma frustração, é a cobrança, são os pensamentos negativos, isso mexe muito com o lado emocional, familiar, uma série de problemas que você acaba ficando aí. E aí a pressão do ano seguinte é muito pior, não é isso? Então, entendendo sobre isso, eu vou dar algumas dicas aqui de coisas que você precisa fazer para conseguir essa aprovação o quanto antes. Então, a primeira coisa, defina a faculdade. Segundo, depois que você definir a faculdade, defina o cronograma de estudos. Para eu definir, eu preciso saber o seguinte: qual é o grau de dificuldade da faculdade que eu vou fazer? O que é cobrado na prova? Qual que é o estilo da prova? Qual é o critério de correção? São coisas que você precisa fazer. Depois disso, eu já sei todos os tópicos, eu já sei o grau de dificuldade, eu já sei o critério de correção. Depois que eu sei de tudo isso, eu tenho que pensar o seguinte: quais são as matérias que eu vou começar estudando? Isso é muito importante. É muito comum os alunos, em cursinhos, começarem as matérias a ensinar o conteúdo de matemática, química, física, português, tudo dentro do vestibular, do básico, do primeiro ano ao terceiro. Então, se você pegar um cronograma de estudos, geralmente você vai ver lá as matérias do primeiro, do segundo, do terceiro, uma sequência, certo? Só que, quando você vai para a sua prova no final do ano, a matéria mais cobrada no vestibular são as matérias de terceiro ano. Vocês concordam comigo? Só que quando você está chegando na matéria do terceiro ano no cursinho, você já está exausto. Você já não aguenta mais estudar. Quando você volta para o cursinho, ou depois, mesmo que você esteja estudando em casa sozinho, depois das férias, gente, depois de agosto, passa julho, agosto, você já não está aguentando mais nada. Então, se você deixou para estudar equilíbrio, eletrólise, orgânica, matrizes, polinômios, geometria analítica, se deixou para estudar a parte de elétrica, eletrodinâmica, no momento, torque, hidrostática, no final, você já está exausto. Então, qualquer dificuldade que te apareça com relação a esses conteúdos, a tendência é você deixar eles de lado. Ou fazer mais ou menos, tentar no mais ou menos.
Então, o cronograma que você vai estudar, que você vai usar para estudar, ele é decisivo para a sua aprovação. É decisivo. Então, você precisa montar um cronograma de acordo que você consiga estudar tudo que você precisa. Tudo bem? Então, você precisa montar um cronograma eficiente. Agora, no início do ano 2020, vocês estão muito mais empolgados, têm muito mais energia, vocês estão muito menos cansados. Então, seja o que for proposto para vocês estudarem, vocês vão ter muito mais garra para estudar. Porque vocês estão se recuperando agora nessas férias, né? E cuidado com as férias, viu, gente? Tem que dar uma estudadinha. Porque sempre tem alguém estudando. Lembra disso, ok? Só que vocês estão muito mais empolgados no início do ano. Porque vocês conseguiram dar uma parada aí. Então, é muito mais fácil aprender alguns conteúdos. Então você precisa colocar esse cronograma de conteúdos mais densos, que exige mais atenção, que exige mais esforço, que você tem mais dificuldade, que são mais cobrados no início, certo? Só que não é só inverter, tem gente que fala, então é só pegar a matéria do final do ano e colocar no início? Não, a gente tem que intercalar, né? Até porque as coisas têm que fazer sentido pra gente. Então eu não posso só inverter, ele tem que ter um raciocínio lógico, ele tem que se ligar, porque a gente não pode esquecer que as provas são interdisciplinares, certo? Mas eu preciso reorganizar essa grade, eu preciso reorganizar esse cronograma. Seguir o cronograma de primeiro, segundo e terceiro, gente, não funciona. Eu falo isso porque quando eu começo a trabalhar com os alunos, eu tenho alunos que já tentaram 3, 4, 5 anos. E eles seguem o mesmo cronograma todo ano. Por que não deu certo? Não é sinal que tem alguma coisa errada? É o seu caso? Você já tentou mais de uma vez? Deixe seu comentário aqui. Quanto tempo tem que você está tentando fazer medicina e não deu certo? Você usa esse método? Você usa o método de seguir o cronograma do cursinho, da matéria do primeiro, do segundo, do terceiro ano? Você segue um cronograma já dado pelo cursinho? Gente, é preciso fazer essas alterações. Então, por exemplo, em matemática com os meus alunos, a primeira coisa que a gente vê é geometria analítica. Geometria analítica tem lá função de primeiro, função de segundo, equação de circunferência. É uma matéria que muitos alunos, quando chegam lá em agosto, setembro, eles não querem mais estudar. Porque é mais complexo, porque exige mais, porque já estão cansados, eles não aguentam mais regrinhas. Então é uma matéria que geralmente os alunos deixam de lado ou não estudam tanto quanto gostaria ou deveria estudar. Só que aí quando vai para a prova, dá de cara com geometria analítica. Certo? Então é uma das primeiras matérias que a gente estuda. E aí eu vou intercalando. Junto com geometria analítica eu coloco função de primeiro, função de segundo, área de geometria plana, coloco equação de circunferência. A gente mexe com tudo isso. É a primeira matéria, gente. Olha só, tem alguns alunos que assustam no começo, mas depois se acostumam. Eu sugiro que você faça isso também. Tem que montar um cronograma mais eficiente para que você consiga, ok? Então, voltando àquela pergunta do início do vídeo, por que você ainda não passou? Por que você não conseguiu passar em 2019? Provavelmente você seguiu um cronograma onde algumas coisas foram ficando para trás e você não deu conta de estudar. Provavelmente você não focou exclusivamente na prova que você realmente queria. E se focou, não estudou de forma orientada da forma certa. Se você quer FAMERP, não adianta estudar para as provas da FUVEST, porque você não vai conseguir. Ou se conseguir, vai demorar muito tempo. Então foque realmente na prova que você quer. Mais 2 dicas. Macete de continha é uma coisa que você precisa usar. Muitos alunos não conseguem terminar a prova porque gastam muito tempo fazendo conta. Você precisa otimizar isso, ok? E última dica, né? Você precisa trabalhar o tempo de resposta das questões. Quanto tempo eu demoro para responder uma questão? Quanto tempo eu demoro para interpretar? Olha, até enrosquei. Uma questão. Quanto tempo eu preciso para resolver cada questão? Qual é a palavra âncora dessa questão? Como que eu justifico? Gente, isso é treino. É por isso que eu disse desde o início do vídeo. São os alunos mais inteligentes? Os alunos que são aprovados também podem ser muito inteligentes. Mas não é só a inteligência que fez ele ser aprovado. Ele foi aprovado porque ele foi treinado ou ele treinou o suficiente para conseguir muito bem nessa prova. Ok? E aí eu sugiro que você faça a mesma coisa. Treine. Se o seu objetivo é VUNESP, o nosso canal tem muitas dicas, o nosso canal tem bastante videoaula. Deixa sua dúvida aqui, deixa seu comentário. À medida do possível eu vou respondendo, eu vou colocando aula, eu vou dando dica para vocês. Se não for VUNESP, se for Unicamp, se for FUVEST,
foque nessa prova que você quer passar, ok? Gente, é isso por hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.